Boa noite para quem está chegando. Vou esperar o doutor Djalma entrar aí também. Eita, internacional, até o Canadá, João. Enquanto isso, eu vou tomando meu chá aqui, esperando o doutor entrar e vocês entrando aí na live também, no horário oficial de todas as lives. Tá travando aí para vocês? Tá, Leia? Só me dá um alô, se tá tudo normal, se a minha voz tá saindo som aí. Obrigada, Edilene. Grata, Leia. Esperar aí, eu estou esperando o doutor Kefir, como ele é chamado, o doutor Djalma, entrar para a gente começar nosso bate-papo. Oi, Clarinha. Elzimar. Oi, Noeli, tudo bom? Bom que o pessoal que a gente tá com saudade que não vê há tempos, pelo menos a gente dá um oi aqui, né? Oi, Dani, oi, Ana. Ah, boa, Renata. Então, o assunto, até o doutor entrar aqui, vou batendo um papo com vocês. É bom até que eu vou ficando menos nervosa, porque é a segunda live que eu faço, mas é a primeira no meu Instagram, a primeira que eu realmente fiz, que eu tô convidando alguém. E pra mim foi muito legal convidar o Dr. Djalma, porque a gente tem uma história, né, no sentido de, eu gosto muito de probiótico, gosto de trabalhar com intestino, e eu conheci o Dr. Djalma quando eu estava grávida. Então eu resolvi chamar ele para contar a história de vida dele, como que ele criou, como ele inoculou essas cepas todas, como ele pegou esse kefir lá do Cáucaso, ele fez várias viagens, ele é um pesquisador. Então eu quero que ele divida isso com vocês, porque ele já dividiu essa história comigo antes da Alice nascer. E eu quero me relembrar dessa história, eu quero que ele conte a história dele novamente aqui pra gente, que ele fale sobre a experiência dele com os probióticos, não só a nível de Brasil, que ele viaja muito, a nível de saúde, tudo que ele já estudou sobre o probiótico. Eu sei que tem pessoas que querem saber também, a gente vai perguntar para ele. Se alguém quiser colocar, aproveitar aqui alguma pergunta para eu colocar, deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Doutor, o senhor tem que entrar no meu ao vivo aqui, viu? Alguém fala aí para ele, para eu poder lhe chamar. Vou só ver se eu consigo colocar ele aqui. Ah, ele já tá aqui, tô dando mosca. Pronto. Doutor, só aceitar, já chamei o senhor. Aê, consegui! Tudo bom, Flavinha? Como é que você tá? Agora eu tô melhor, que eu consegui chamar o senhor aqui, que coisa boa. Muito Eu tava, bem. eu tava adiantando aqui um pouco o assunto É, e vou continuar então. Para mim é uma honra o senhor ser o meu primeiro convidado aqui no meu Instagram para fazer uma live. E
Para quem não conhece, né, o senhor vai se apresentar depois, mas a minha apresentação é que eu conheci o senhor quando eu trabalhava na Bion. Eu lembro que o senhor chegou para nos apresentar o kefir da Biológicos e numa simplicidade sentou lá no banquinho, juntou os funcionários em volta assim do senhor. O senhor contou a sua história, deu uma aula de probiótico, eu fiquei apaixonada. E na época a gente tinha ali para vender aqueles probióticos mais a nível nacional, com 4, 3 cepas ali, né? Nada de muito impactante, na minha opinião. E aí, o legal é que eu trabalhei com a Biológicos na parte de vendas, né? Eu vendia na Bion e tinha o feedback de quem consumia, que voltava para comprar. E aí depois fui para o consultório, né? Na prática clínica, e sou fã. E aí vou deixar agora o senhor se apresentar. Que bom. A apresentação é mais ou menos essa mesma. Mas eu quero que o senhor conte sua história. Aquela história que eu sentei lá para escutar. Que o senhor conte aqui um pouco dela também, para quem está aí. Vê se eu lembro, né, também. Mas assim... Como começou? Bom, há muita coisa dessa parte de probióticos e de kefir, eu devo à minha esposa, né? Ela é engenheira química e ela é muito curiosa. Eu digo sempre que ela parece que está fazendo vestibular todo ano, que ela estuda o dia inteiro e sempre muito ligada nas coisas. Na época, não existia quase internet, era uma coisa muito daquela que fazia zoom, rodava assim para poder pegar, né? Nem lembro dessa daí. E, bom, eu fiz medicina e a gente juntou as duas coisas, a medicina com engenharia química, né? Uhum. Ela desenvolvia os produtos e eu testava nas minhas vítimas, nos meus pacientes, né? E assim a gente foi desenvolvendo, sempre trabalhando com pesquisa. Na época, nós estávamos fazendo doutorado na Espanha. Foi quando nós tivemos um contato até casual, tá? com a questão dos probióticos e do kefir. É uma coisa muito curiosa. Eu conheci uma pessoa por internet, assim, naquele tempo não podia mandar fotos ainda, a gente só falava, e essa pessoa falou que trabalhava, ele era engenheiro, trabalhava com a parte de informática, era músico, teatrólogo, falava, assim mesmo, fala não sei quantos idiomas, muito ligado à questão de Israel, e ele fazia coisa com kefir. E eu fiquei, ué, o que é kefir, né? Fiquei curioso para saber. Não, é porque lá em Israel, quando as pessoas estão chegando de volta, aqueles que querem morar em Israel, os judeus, né? Então, eles trabalham algumas coisas deles. Trabalham a parte da língua, né? Trabalham a parte de luta, de defesa, que é Krav Maga, que eu me apaixonei até hoje, eu luto essa coisa. E também mexe com a microbiota intestinal dos judeus, que eles têm uma microbiota peculiar. E aí eu fiquei muito curioso e marquei um encontro com essa pessoa para a gente se conhecer. É bem interessante essa história, viu, Flávio? Porque eu conto sempre assim, eu não conhecia essa pessoa, chama-se Pera, hoje é um grandíssimo amigo meu, grandíssimo amigo. Eu não conhecia ele, me conhecia, e a gente marcou para se encontrar na Praça Catalunha, ali em Barcelona, que é uma praça que tem gente do mundo inteiro. Tem todos os idiomas que você quiser ouvir, você vai para a Praça Catalunha e escuta. E eu marquei com ele, só que eu não sabia como era a fisionomia dele, nem ele a minha. Então eu fui como um doutor mesmo, de paletó, gravata, minha pastinha na mão, todo, e comecei a andar na Praça Catalunha, aquela coisa imensa. Como é que eu vou localizar essa figura? E encontro um cara de 1,90 m e tantos, sentado, veja bem que cena, com o cabelo aqui na cintura, tocando acordeon, 3 litros de kefir na frente dele e o nome Brasil. Não tinha como não localizar. E aí, quando eu vi, eu dei aquela risada. Ele é brasileiro, então? Não. Ele é espanhol, ele é catalão.
Ele estava ali esperando. A plaquinha Brasil era para A que... Brasil, porque ele também pensou, como é que eu vou localizar esse cara? Ah, então E ele aí pediu. ficou tocando acordeon no meio da praça, aquele barulhão. E a plaquinha? O litro de kefir e o nome Brasil. Aí, claro que eu ia chegar junto, né? E aí a gente começou a se conhecer assim. E foi uma relação que até hoje, sabe? A gente é muito ligado. Sempre que vou a Barcelona, a gente está junto lá. E ele trabalhava com o kefir, mas de uma forma muito amadora. Era mais com o objetivo de ajudar as pessoas, entendeu? E O eu fui kefir na de casa leite. dele. Hã? O kefir de leite. Esse kefir que as pessoas Era kefir conhecem. de leite, é. E fui na casa dele, primeiramente, e lá. Era uma coisa muito doida, na cozinha, assim, no canto de parede, aquele monte de grãos. Sabe? Um cara muito. Ele morava numa granja, ele, uma égua que tinha lá, uma égua dele, e uma cadela grande, bonita, que até mordeu meu filho. Pronto, foi assim que começou a história do kefir. Como sempre na vida da gente, na família, a gente quando. Deixa eu voltar um pouquinho a fita. A gente é ligado à coisa da alimentação natural desde muito tempo, desde início da década de 80, para você ter uma ideia. Foi por um problema de saúde meu, minha família é toda diabética, meu pai tinha 13 irmãos, todos morreram diabéticos, a minha mãe, tudo diabética, meu irmão mais velho, que é médico, diabético, o segundo diabético, e no início da década de 80 foi diagnosticado diabetes em mim. E já disseram, ó, você tem que tomar esse remédio aqui, essa coisa, tá. E aí eu falei, não, eu não vou entrar nessa. Eu mudei o rumo das coisas, sabe? Depois de mim vem minhas irmãs, que já têm problema também. Mas eu mudei minha alimentação e até hoje eu me mantenho não diabético, tá? Tá, e Você vê que... o senhor e a Hã? doutora Fátima se alimentam super bem, fazem atividade É, física, são super isso, a saudáveis. Eu gente acompanho. até hoje... Ela agora mesmo está treinando ali fora. Nós estamos na academia, mas ela está lá na frente da televisão com os halteres fazendo as coisas. É uma figura. Então, a gente mudou e essa mudança foi uma mudança radical. Primeiro foi em mim, tá? Ela era engenheira química, daquela gostava de química mesmo, mas ela começou a ver a minha mudança na alimentação e ela começou a ficar curiosa e ela viu o resultado na minha vida também. Aí ela começou, eu digo que ela é minha primeira discípula. Ela começou a se adequar e aí pronto, até hoje a gente é assim. Então, quando a gente viu o kefir, a primeira coisa que nós pensamos, bom, vamos trazer para dentro de casa e vamos ver o que é isso. A gente nunca testou em ninguém as coisas. E começamos a usar, e foi uma mudança radical em toda a família. Meus filhos, dos dois pequenos na época, né? E ali clima muito frio, na época de inverno, a gente viajava muito. E a partir de então, nós estávamos há uns 3 anos já na Europa, a partir de então, meus filhos não tiveram mais problema de nada, de respiratório, de nada. Nós mudamos também totalmente. Eu conto na minha mão quantas gripes nesse período todo, nesses anos todos, tá? Estamos falando de ano 90 e alguma coisa. Então, foi uma mudança radical até hoje. Nossa, hoje eu como pão de kefir, verdura com kefir, Pão de salada com kefir? kefir. Eu faço meu pão com kefir. Pois essa receita Segredo, depois o senhor vai me dar. segredo. Eu fermento a minha massa com kefir, entendeu? É Eu não difícil? fermento. Hã? É difícil de fazer? Não. Não? Eu termino a massa do pão todo, hoje mesmo eu fiz. Ontem, estou comendo hoje. E aí eu ponho kefir, ele fermenta bem, vou comer meu pão tranquilo. Entendeu? Essa é a doutora Fátima tem que colocar lá no Instagram para a gente poder fazer também. Mas aí vai ter que ser eu, porque essa é a minha parte. Pão é comigo, eu que gosto de fazer pão. Eu gosto de fazer pão. Então, essa receita a gente pode passar depois? Posso passar. Eu improviso muito, tá? Um monte de improviso. Cada dia eu faço uma novidade, mas Tem a cada dia base. mais gostoso do que... É fantástico. Fantástico. Então, essa foi uma história de amor com o kefir, que, para você ter uma ideia, mudou até nossos estudos todos. Tudo que a gente fazia, tudo que dentro da medicina preventiva, tudo, Uhum. mudou a partir daí, porque a mudança era palpável nos filhos, em mim, aí comecei a dar para os vizinhos, para os amigos, faculdade, tudo, aí todo mundo.
Mas E isso eu aí era o trabalhei. kefir de leite ainda. Nessa época aí, você Era fazia o kefir kefir de de leite. leite. Era Quando é que kefir o de leite. senhor teve a ideia de fazer o kefir, inocular o kefir, esse que a gente tem o prazer de consumir aqui? Então, o kefir de leite, ele é muito rico, né? Porque eu sempre digo às pessoas, assim, mesmo que você tenha problema com o leite, dificilmente você vai ter problema com o kefir. Porque esses micro-organismos, eles fazem uma pré-digestão de tudo que tem dentro do leite, né? Uhum. Então, desde as proteínas, que eles quebram tudo, fica sem proteína, fica só aminoácido, até a produção de vitaminas, vitamina K, vitamina B, os ácidos, ele transforma a lactose em ácido lácteo, produz esses ácidos orgânicos, produz biotinas, ele começa a produzir um monte de coisa, de modo que quando você tem o kefir pronto, ele não tem quase nada mais a ver com leite, já foi, leite já era. Você não tem como reverter o processo. E uma Nem dúvida: o tipo de leite usado também vai variar nesse processo todo? se influencia. Se o tipo de leite que Olha, a pessoa escolher para colocar. é incrível, viu, Flávia? A gente fazia com leites assim muito especiais, leite orgânico, tirado na hora, tudo. Depois usamos leite de búfala. Hoje em dia, quando a gente faz o kefir de leite, que eu praticamente eu não uso, Fátima Uhum. ainda usa um pouco, tá? A gente faz com leite, chama Leitíssimo, fazendo propaganda aqui para o Leitíssimo, Não, mas a porque gente tem que ele falar a marca para as pessoas saberem, né? esse leite Leitíssimo, ele tem uma característica super interessante, até pelo gado que ele utiliza, entendeu? Verdade. O gado que ele utiliza e que mistura tem características que a gente pode outro dia falar, mas muito peculiares. Então, dá um kefir excelente. Mas, depois a gente fazia o kefir até com esse leite que antigamente era vendido no plástico. Uhum. De O leite saquinho, né? Tipo mais lá. simples e dava o melhor kefir. Porque o segredo não era o leite, mas as cepas que a gente conseguiu isolar, entendeu? Uhum. E aí Entendi. o X da questão, né? A mosca branca. É que é assim, ó, todo o kefir lá do Cáucaso, a região que é de onde surgiu o kefir, é ali na Armênia, né? No Azerbaijão e na Geórgia como um todo, eles usam muito kefir. Mas o que é que acontece? O kefir de lá, você encontra kefir com 15 cepas, com 38, com 24, com... Então você não tem como dizer assim, ó, esse kefir é bom, o kefir é bom para tal coisa. Depende do kefir. Então a Uhum. gente, como a gente trabalha, por isso que a gente tem a empresa chamada Biológicos, que é bio é de vida, mas lógicos de ciência. Então, não só a gente quer uma coisa de vida, né, de alimentos integrais, orgânicos, etc., mas a gente quer uma coisa que a gente possa comprovar cientificamente, É. entendeu? Então, o nome do projeto que a gente fazia na época lá era Projeto Biológicos, por isso que depois surgiu a empresa. A gente pegava tudo que é natural, tudo que as pessoas usam no dia a dia, na medicina caseira, etc., e a gente levava para o laboratório para ver se era real. Então, quando a gente levou o kefir, a gente começou a descobrir, olha, mas kefir é bom para diarreia, kefir é bom para osteoporose, kefir... Qual kefir? Porque aqui tem vários tipos. Tem um com 14 cepas, tem um com 70. Então, qual que é? Então, era difícil da gente fazer uma avaliação lógica dentro da ciência de que para que serve o kefir. Foi aí que nós começamos a fazer junção de kefir para Uhum. conseguir um kefir que, acima de tudo, ele, além de ter todas as cepas que nós tínhamos interesse nelas, mas ele fosse estável. Porque esse kefir, por exemplo, lá de 14 cepas, quando você repica ele, aí ele passa até 12, por exemplo. Uma que tinha uma grande quantidade dessa cepa A e a cepa B era pouca, quando você fermenta, aí inverte. Então, não tem uma estabilidade. Então, o nosso trabalho, primeiro, foi identificar as melhores cepas, Uhum. pegamos os vários kefirs, juntamos, e agora o trabalho maior, esse foi muito trabalhoso, foi estabilizar essas cepas, para que elas se comportassem educadamente. Quer dizer, você não pode crescer mais do que você tem que Muito estar assim. triste. Então, a gente ia controlando, controlando, até que a gente obteve
uma estabilidade, mas não assim, absoluta. Tá? Uhum. Tinha cepas que tinha 10 a oitava, na outra tinha 10 a nona, ou 10 a sétima, mas assim, não era 10 a terceira, 10 a 11, como a gente encontrava nos outros kefis. Depois que nós estabilizamos tudo, então nós, na época, era 2000, ano 2000, nós pensamos, nós vamos voltar para o Brasil, e nessa época que nem costume de se tomar iogurte tinha, entendeu? Iogurte é uma coisa mais para cá. Então, era pouco iogurte que tinha no mercado. Eu digo, a gente vai ter dificuldade se a gente quiser colocar isso no mercado, porque as pessoas vão relacionar com leite, com iogurte. É. E nessa época também a gente já estava levando a coisa mais para o lado vegano. Não queremos consumir coisa de leite, não sabe aquela coisa mais, aquela pegada bem xiita, Uhum. né? Minha mulher Mas usava vocês eram muito. veganos? Hã? Vocês eram veganos nessa época? A gente não chama vegano porque é o seguinte, vegano, o foco dele é não mexer com os bichos. É. O Até nosso bom. o nosso é ajudar o bicho-homem. Entendeu? Ah, entendi. Então, é diferente, mas a gente não consome produto de origem animal, é raro. Eu Uhum. praticamente não consumo. Então, como eu não queria consumir essas coisas de origem animal, se bem que às vezes eu viajo, por exemplo, vou no sertão, na casa do meu sogro, ele faz bode, eu como bode. Mas Eu só não tenho... eventualmente. É uma coisa muito eventual. Eu não tenho pena mais do bode, porque ele já está pronto. Se for para matar, eu não mato. Mas o bode já pronto, eu já não vou ficar chorando. Ai, meu bodinho. Não, eu como bode, claro. Eu fui criado assim. Essa Uhum. coisa cultural é muito séria. Eu fui criado comendo carne de bode, carne de galinha de capoeira. Eu sou sertanejo, né? Eu não fui criado, né? Agora, já, Então, já se me ofereceu uma carne de bode, eu vou comer a salada. como, Que como, gosto que tem. como é? Fazer? Eu que já não como, nunca comi carne de bode, se me Sim. oferecer a carne de bode, eu vou comer a salada. Pronto, ok, tranquilo. Mas então, como a gente já estava nessa pegada mais para não usar produto de origem animal, é porque, vê bem, minha família é uma família que tem muito problema de saúde. Imagina um monte de gente diabética. É. Eu sou de uma família pequena, eu era o 85º primo quando nasci. Então, minha avó tinha 85 primos. O que é que você quer? É uma família enorme. Agora, diabetes em todo mundo, quase. Então, uma família que tinha muito problema. Eu tinha muito problema de constipação. Eu sempre fui atleta, então tinha dificuldades. Aí, cada dia que passa, eu começava a voltar mais para a questão do natural. Então, aí queria abandonar o leite. Aí foi toda uma luta para adaptar esses micro-organismos a frutas, a suco de frutas, entendeu? E foi assim, uma luta grande, porque meus próprios professores diziam, você agora tá voando a maionese, como é que você vai pegar lactobacilo e colocar em frutas? Entendeu? Entendi. E aí foi um trabalho também de laboratório, de testar os micro-organismos, primeiramente na uva, aí a gente fazia, e no outro dia, quando ia examinar, não tinha ninguém vivo, estava tudo morto. Mas minha mulher, insistente, não, vamos tentar de novo, botava lá. E foi assim, foram anos. Ah, Até então, quando... esse kefir em cápsula, ele não tem nada de leite? O da nossa empresa, Isso. não, não, aí é isento completo de leite. Olha. Absolutamente isento. Nem de longe passa o leite. O que é que a gente fez? Vou lhe explicar isso aí, que eu acho que é importante. Eu A acho gente... que para A esclarecer gente quem está aí, para entender qual a diferença desse ah, kefir que a gente está falando de cápsula, eu vou pegar eu tenho um potinho ali, vou pegar para mostrar. E esse tá, kefir que a gente faz em casa. isso. Então, quando a primeira vez eu lembro que ela viu que tinha um micro-organismo vivo, parecia que tinha nascido um menino lá em casa. Ai, tá vivo! Aí foi a festa. E aí a gente começou adaptando, era o kefir de uva. Mas vê que curioso, o kefir de uva, ele explodia quando ele fermentava, mas explosões de arrebentar a porta de geladeira. Você sabe Credo. o que é isso? Era Não. explosão. Uma vez nós deixamos no laboratório, esquecemos final de semana, o que é fio de uva no laboratório, ele bateu no teto de gesso, ele arrebentou o teto e quebrou a instalação elétrica.
Meu Deus, é CO2 demais. Se Bin Laden soubesse disso na época, ele tinha me contratado. Era uma bomba, uma bomba. E eu tenho 1000 histórias para contar a respeito desse kefir de uva. Primeiro, teve uma senhora... Quantos laboratórios ele não quebrou, né? Pois é, teve uma senhora que comprou uma vez, ele numa PET, e ela deixou no carro, em casa, quando ela abriu, a PET saiu da mão dela, voou, zoom, e saiu no teto da casa dela e subiu para o primeiro andar. Você pode acreditar nisso? Meu Deus. Assim, voando. Ela disse que pensava que era coisa de espiritismo. Então, foi experiência de anos assim. Você nem imagina, Flávia, para poder adaptar esses micro-organismos a uma condição normal, a educá-los. Depois que eles foram educados, aí começamos outras frutas. Hoje nós temos várias frutas com ele. Agora, veja bem, e é importantíssimo que as pessoas saibam disso. O kefir que você encontra no mercado, no Brasil, e até fora daqui, que eles falam kefir de frutas, de uva, de não sei o quê, não é o kefir de frutas adaptado ao suco de frutas. Eles estão usando uns grãos chamados tibicos, que é do Tibete, que aqui no Brasil chama kefir de água, que é outra coisa, não é o kefir. Eles saborizam com frutas e falam que é kefir de fruta. Não, aquilo não é kefir. Ele não criou ele não fermentou dentro daquele líquido para criar todo um sistema Não, de... não. Foi tudo colocadinho e pronto. É saborizado. É tanto que eu posso reverter o processo. É diferente o kefir de frutas que nós temos, ele tem algumas características assim muito, muito interessantes. Por exemplo, ele potencializa as funções dos nutrientes que tem no suco de fruta. Porque a relação é direta, é uma relação genética, entendeu? Entendi. Então, é diferente. Você não consegue separar meu suco de fruta do kefir, porque ele já se transformou. É entendeu? aquele suco de vocês, aquela bebida que parece um refrigerante. Sim. Que é o kefir de frutas. Esse é o kefir de fruta. Então, é desse que o senhor está falando, que não tem, que estão vendendo e que não é a mesma coisa. Não é. Eles fazem aqui com o Você não tem tibicos, nenhuma garrafinha aí, não, né? de kefir de frutas? É. Tem quantos você quiser. Ai, me dá uma, mostra aí. Eu posso chamar aqui o pessoal para pegar, tá? Porque não está aqui comigo, mas está na geladeira. Espera aí. Tá, se tiver o kefir aí, o que o senhor tiver já traz para eles verem. Tá. Eu vi que vocês fizeram perguntas. Alguém perguntou que eu consigo ler, eu vou responder rapidinho até eu voltar. Se tem caseína no kefir. Como ele mesmo disse, os micro-organismos, eles quebram as proteínas em aminoácidos. Então, essa caseína também fica quebradinha e fica mais fácil a digestão. Estava respondendo uma pergunta sobre se tem caseína no kefir. Eu expliquei que ela já fica em forma de aminoácido e fica mais fácil para digerir e diminuir as irritações. Isso. As Na verdade, não tem caseína, né? Já não é mais. Agora, nós analisamos muitos tipos de kefir aqui no Brasil, de leite, inclusive, sabe? Então, depende muito da cultura que você está usando para fermentar o leite, entendeu? A gente encontrou kefir com lactose. Eu já passei mal com kefir. Eu comecei a criar o kefir aqui, comecei a ficar com o nariz entupido. Isso, produção de muco, né? Aí eu desisti porque estava me dando trabalho demais. Sim. E tem que consumir, porque o bicho começa a dar demais. Eu não me senti bem. Então eu tenho ainda dificuldade de indicar o kefir de leite. Mas eu sei que tem pessoas que não têm condições de comprar um probiótico, um suplemento, e não sente desconforto, eu acho que tudo bem, é bem válido e se a procedência é boa. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Nessas análises que foram feitas no laboratório, qual a contaminação que o senhor já... Tem muita contaminação? Qual o risco? Olha, o risco que eu considero quase zero. Porque por menor que seja a quantidade de cepas, elas não permitem muito o crescimento de outras cepas patógenas. Até o Staphylococcus não consegue resistir. Porque o kefir, ele produz uma acidez que é contraproducente para bactérias, entendeu?
Entendi. Então as bactérias não conseguem resistir muito a ele. Entendeu? Chegaram os universitários aqui com o Cadê? kefir para mostrar. Quem que tá aí? A Hã? Tatiana? Deixa eu ver aqui. O que foi que chegou? Só. Ah, então, eu Atenção, também desisti. atenção. Ó, vamos Ó, lá. o Daqui a de pouco eu vejo uva eu os não tenho temperos. aqui. De uva eu não tenho. Mas depois do de uva foi o de limão. Foi esse aqui que surgiu. Esse eu não provei ainda. Esse, Provei o de esse uva. é o carro-chefe da empresa. É? Ele vem limão com ameixa, mas aqui o que a gente utiliza da ameixa são apenas as enzimas para melhorar a digestão. Entendeu? Esse é Entendi. o de limão. Depois veio o kefir, esse de tangerina. E, doutor, como que o senhor indicaria esse para tomar? Por exemplo, a pessoa tomaria ele como um refrigerante, uma bebidinha, um lazer? Ou, Flávio, eu quero ter a forma terapêutica desse bebido de kefir. Quanto por dia que eu pediria para a pessoa consumir? Normalmente a 100 gente ml? pede 200 ml por dia. Qual o melhor horário para essa bebida? De Manhã? manhã em jejum é o ideal. Você pega seu intestino sem sais biliares ali, sem nada, né? E aí Aham. você. Aí tem, ó, esse aqui eu acho que você não conhece, é o de açaí e Esse eu belgas. não conheço, não. Esse é novo também. E esse aqui em Brasília, onde que a gente encontra? Não sei, essa parte comercial, como eu estou afastado dela, assim, né? Aliás, da empresa em si, eu estou mais mexendo só com a pesquisa, mas eu vou saber lá onde é que sabe, onde é que tem, sabe? E Eu a pesquiso aqui, novidade, eu falo né? com os meninos, eu vou falar com o pessoal para responder no É Instagram aonde vende, porque essa bebida é muito isso. boa e eu também quero comprar. Isso daqui é que é interessante, ó. Kombucha. A kombucha. Ah, Vocês estão o fazendo kombucha? que é que nós fizemos? A kombucha que tem no mercado aí, ela é boa. É boa. Eu encontrei várias boas. Mas ela tem uma quantidade limitada de cepas. Então, ela Uhum. pode ser boa até o paladar, mas ela não funciona tão bem em termos da fisiologia intestinal. Aí nós pegamos 18 cepas do kefir e colocamos nela. Ó, Ah, show de ó, bola. O sabor melhorou, tudo melhorou. Para mim, é a que eu tomo. Eu parei de tomar kefir, só tomo kombucha da Biológica. E esse aqui, Flávio, para responder sua pergunta, ó, esse aí, gente, ó, meu é o kefir queridinho, eu vi real. você. Tá dando para ver? Eu tô conseguindo ver, vocês estão também, né? Tá dando sim. Então, esse aqui, o kefir real, o que é que nós fizemos? Essas cepas que já estavam adaptadas a frutas, que não tem nada mais a ver com leite, Uhum. nós adaptamos a farinha de arroz. Então, pegamos a farinha de arroz, fizemos um caldo com ela, tá? E fomos adaptando as cepas. Então, hoje, o que é que ele tem aqui? É farinha de arroz modificada pelas cepas do kefir. Então, saiu o kefir real. Então, ela concentra uma grande quantidade de cepas, tá? E concentra bastante toda a parte de aminoácidos, tá? De vitaminas, tudo. Né? E a Eu gente tenho, aciona. eu tenho o feedback que eu recebo no consultório é muito bom. É claro que, como profissional, a gente tem que indicar mais de um produto, mas eu sou bem sincera. Quando a gente sabe que um produto ele tem resultado bom e a gente sabe que é ele que vai ter o resultado para o que eu estou querendo. Então, dentro do consultório, às vezes a pessoa ela nem vinha relatando outras queixas. E uma mãe uma vez me relatou que a filha estava com problema de evacuação, começou a tomar e a menina tinha muita agitação. E ela veio me relatar que a menina tinha ficado mais calma. É E interessante. ela não tinha mudado nada na alimentação. Ela não era minha paciente, ela estava conversando comigo dentro da Bion. Era uma conversa aleatória. E aquilo me marcou, porque hoje eu estudo muito mais o intestino, eu sei da relação do intestino com o cérebro e do corpo inteiro, né?
Então, para quem, eu quero deixar a dica para quem está aí nos assistindo, não é somente propaganda, porque eu não ia chamar o doutor aqui e falar dos produtos dele se não fosse da minha confiança. E vocês acho que estão percebendo quão sério ele é, né? Esse suplemento que ele vende é muito prático, porque a gente pode fazer um tratamento a curto prazo e ter uma resposta muito rápida. Escolhi 2 cápsulas, eu passo a noite, doutor, tô certa? Isso. Eu geralmente tomo antes de dormir. Eu tomo várias. Eu não tomo só 2. É que o senhor tem que entender que a pessoa não está gastando com um monte de coisa, né? Claro, claro. Aí a Por gente isso tem que eu sei. otimizar o financeiro. Porque... É porque o kefir probiótico, você sabe que não tem limite máximo, tem mínimo, né? Máximo, quanto mais você tomar, mais você enriquece o seu intestino, entendeu? Você falou de uma coisa aí, deixa eu te contar uma pequena historinha. É que no tempo que eu estudava, no tempo que eu fazia medicina, eu fiz na Universidade Federal, né? Que aqui a Universidade Federal é muito, assim, daquela muito tradicional. Aqui e a USP são as mais chatas, assim, os professores muito, sabe, antigos, assim, muito bons, são muito bons. Mas o intestino naquela época, eu lembro bem, ele era considerado como um órgão sujo. Era como que fosse o esgoto do ser humano. A gente comia o que quisesse, o restante saía por lá. Era assim que era encarado. Hã? Era só para excretar, era um órgão que tinha. Para excretar, não tinha nada a ver. Então, você tinha algum problema, tomava um alcacelser, tomava um sorrisal, tomava alguma coisa, mas é intestino. E o meu pai, eu fiz medicina, tanto eu como meu irmão, eu acho que ele também, assim, nós fomos muito influenciados pelo problema do meu pai. Meu pai tinha uma doença a vida inteira, ele era uma pessoa doente, trabalhava muitíssimo, viajava muito, mas ele comia basicamente arroz branco com carne assada e bolacha creme crack, biscoito creme crack. Ele era uma pessoa que não podia comer nada. Ele não podia comer, sabe, era coisa rara. Quando ele comia qualquer outra coisa, aí lá papai adoecia, tá? E ele teve sala de cirurgia na época 2 vezes, pelo menos, e o médico desistiu de operar. Era porque naquele tempo não tinha tomografia, né? Não tinha ultrassonografia. Então, era uma pessoa muito doente. E quando eu cheguei na faculdade, eu resolvi levar para um professor que fazia uma medicina muito estranha na época, chamava gastroenterologia psicossomática. Nossa! E ele era assim, considerado como um cara meio espírita, porque ele falava que o cérebro tinha ligação com o intestino. Vê que coisa. Nossa, ele estava à frente demais. Doutor Djalma Vasconcelos. Ele editou um livro, tudo, e eu levei meu pai. E meu pai chegou assim, Flávia, com um monte de exame, um monte de exame. Eu lembro como hoje, assim. E começou a contar a história para ele, de que era doente desde que era solteiro. Meu pai devia ter 50 anos na época. E contou toda a história, e ele ouviu pacientemente. Aí falou assim, deita aí, examinou meu pai, depois falou, vem cá, quanto tempo que o senhor não come carne de porco? Papai disse, quando eu era jovem, se frita no óleo. Se eu comer, eu morro. Tá bom, aí ele anotava. E arroz, assim, de leite, com bastante graxa em cima, que chamava com gordura. Se eu comer, eu morro, doutor. E ele anotava. E o senhor bebe? Ele disse, não, se eu beber, eu passo dias doente, tá. Uísque, cerveja, não. E ele anotava. Quando terminou, ele falou assim, pega esses exames seus, jogue fora. Chega em casa, peça para sua... Isso era de manhã. Peça para sua esposa fazer uma carne de porco frita. Depois o senhor põe feijão. Com feijão, ele disse, não posso comer. Ele disse, feijão com tocinho dentro. Farinha e arroz. Põe a graxa em cima. Toma uma cervejinha antes. Coma. E pronto. Papai era muito espirituoso. Ele ficou olhando e falou, doutor, e quando é que eu volto aqui? Eu disse, não precisa o senhor voltar mais. Papai disse, defunto não volta para consultório, né? Meu pai morreu com mais de... E nunca teve problema. Mas ele mudou, então, a alimentação. Ele passou a comer tudo. Porque o doutor Djalma Vasconcelos descobriu que o problema dele não era no intestino, era aqui. Nós temos um nervo, que é o nervo vago, né?
que une o intestino ao cérebro. O que se passa aqui, o que passa aqui, passa lá. Você já viu falar no termo É estou verdade. enfesado hoje? Já viu? É cheio de fezes. Uhum. Eu estou enfesado. Então, passou no intestino, reflete no cérebro. Então, aí a importância do kefir e dos probióticos. Ele vai reestruturar tudo que tem dentro do intestino, né? Você ia falar. Como um órgão tão importante, aí me fizeram tantas perguntas, eu consegui ler algumas para prestar atenção no senhor, mas tem uma pergunta que eu acho que a gente tem que responder. Kefir emagrece? Todo mundo Então, quer emagrecer, no final todo mundo quer emagrecer. Eu sempre indico para emagrecer, o primeiro tratamento é um spa. Vendo na farmácia, chama esparadrapo. Vou colocar na... isso? Mas veja, a microbiota intestinal, né, que antigamente chamava flora, né, microbiota, ela é composta de bactérias, é composta de fungos, de vírus, protozoários e agora vem um I importante, e da relação entre os genes desses micro-organismos e os genes de nossas células humanas. A gente sempre tira isso fora, deixa a microbiota só como, né, essa parte. Mas esses genes, nós temos mais de 100 vezes genes desses micro-organismos do que genoma humano. Mais de 100. Então, aí é muito importante. Essas mais de 1000 espécies de bactérias, de fungos, protozoários, eles exercem várias funções aí dentro do organismo. E uma das funções está ligada, por exemplo, à absorção dos ácidos graxos de cadeia curta, os butiratos, né? Que são metabolizados pelo epitélio, certo? Por exemplo, propionatos metabolizados no fígado, acetatos, que é metabolizado nos músculos, né? Isso aí... Vou explicar aí para quem não sabe o que é o ácido graxo de cadeia curta. Explica você. Você é que é de nutrição, é melhor do que eu. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, eles são um subproduto basicamente da nossa alimentação. Eles são produzidos no nosso intestino, principalmente para as pessoas que gostam de comer vegetais, fibras, ter uma alimentação mais diversificada. E eles auxiliam ao funcionamento do nosso sistema imunológico, eles alimentam os nossos colonócitos, eles são energia para as nossas células intestinais. Então, a gente precisa desses ácidos graxos de cadeia curta. Pronto. Expliquei certo aí? Tá bom? Certíssimo. Porque, assim, esses micro-organismos, né, essa microbiota, ela ajuda na absorção dos ácidos graxos de cadeia curta. Ele faz o quê? Ele pega a fermentação, o processo fermentativo, fermenta os carboidratos que não são digeridos, que são essas fibras que você falou, e que resulta daí nos butirato, propionato, acetato, etc. Então, claro, se isso é bem resolvido, se tua microbiota está correta, e isso está bem resolvido, é claro que você não vai engordar como você engorda normalmente. Não vamos dizer assim, kefir emagrece, então eu vou tomar um monte de kefir e vou comer um monte de hambúrguer. Não muda o estilo de vida. Não dá, não dá. Exatamente. É o que eu digo. Quer tomar o suplemento, ele é super bem-vindo, mas sem mudança de estilo de vida, não vai dar certo. Exatamente. A conta não fecha no final. Quando a gente tem uma microbiota trabalhando a nosso favor, sim, o emagrecimento acontece porque diminui a inflamação. Tem até, não sei se eu ia falar alguma coisa sobre isso, sobre aquela relação de bactérias. Quando a gente tem mais um tipo de bactérias que ela tinha que ficar em menor quantidade, quando ela está em maior quantidade, a pessoa vai ficar obesa. Né? Que é os firmicutes, que tem que ficar lá, tem que ter, mas não tanto. Então, já se percebeu que a microbiota dos obesos tem mais dessa bactéria e que ela extrai mais caloria dos alimentos. E aí, muitas vezes, não é só o esparadrapo, é a mudança no padrão alimentar, né? A questão é que... Dependendo do contexto. Isso, o problema todo no intestino é a mesma coisa de uma floresta, é a mesma coisa do mar, né? É a questão de equilíbrio. Eu, por exemplo, a minha casa aqui, eu moro arrodeado
de mato. Aqui eu moro dentro, literalmente dentro da Mata Atlântica. Tem mata na frente, de lado, aqui, é todo lugar. E eu gosto muito de me sentar e ficar observando as coisas como acontece. Por exemplo, quando começa a ter muito mosquito aqui, que a gente chama de muriçoca, eu sei que está faltando sapo. Porque o sapo é quem dá conta do mosquito. Entendeu? Entendi. Quando começa a aparecer muito sapo, eu sei que está faltando cobra. Porque cobra é quem come o sapo. Entendeu? Então aqui a gente não mata nada. Aqui a gente pega e joga na mata, o que tem de volta. Outro dia eu cheguei na minha sala e encontrei um sapo, na sala da minha casa. Aí eu falei, cara, o que é que você está fazendo aqui? Eu acho que ele só faltou me dizer, está faltando mosquito lá. Eu vim buscar. Então, tudo depende de equilíbrio. Se você tira o sapo, você vai ter um monte de mosquito, você vai ter problema. Entendeu? Por exemplo, o escorpião é quem come a barata. Se você dedetiza mata a barata, mata o escorpião. Mas a galinha, o guiné, é quem vai comer o escorpião. Então, tudo é equilíbrio. Intestino é exatamente a mesma coisa. Se você toma um refrigerante, você enche de açúcar seu organismo, você vai desequilibrar esse ambiente lá. E você vai pagar o preço por ele. Vai pagar porque desequilibrou. Perfeito. Não é? Perfeito. Se você come uma coisa refinada, farinha de trigo refinada, arroz branco, não sei o que refinado, você não aporta as fibras necessárias para alimentar esse ecossistema. Você vai ter problema. Exatamente. Tá alimentando que bicho dentro de você, né? É a pergunta que a gente faz. Quem que você quer alimentar? O bicho bom ou o bicho ruim? Isso, exatamente. Então, em princípio, não existe bicho bom nem bicho ruim. Existe bicho muito e bicho pouco. Entendeu? Sério? Eu trato como bicho bom e bicho ruim. Então é porque é o desequilíbrio. Todo mundo tem que estar ali, mas tem que estar em harmonia. Isso. Como na sociedade, Flávia. Veja, na nossa sociedade, por que a gente está com tanto problema? Porque a gente tem um monte de gente com um monte de dinheiro, fazendo o que quer, comendo em tudo que é restaurante, e outros pobres que não têm comida e que estão na favela. Então, eles vêm assaltar a gente, eles têm que... porque está desequilibrado, entendeu? Então, a gente por outro lado, existem as bactérias que são essencialmente más. Mas essas são controladas pelas boas. Entendeu? O paciente chega a gente e diz, doutor, eu estou com isso, com aquilo. Eu digo, não me interessa o teu tipo de bactéria, eu quero saber como é que está o equilíbrio. Quando eu começo a equilibrar, se acaba o problema, entendeu? Por exemplo, muitas mulheres chegavam no posto de saúde com problema de corrimento vaginal. Já ia falar disso. Já ia pedir para o senhor falar da candidíase. Né? Eu estou com candidíase de repetição. Aí eu coloco tal produto que distribui no posto de saúde, eu uso. Um mês depois eu volto, tem secura vaginal. É desequilíbrio. O que é que eu faço? Atualmente, antigamente eu pegava o kefir diretamente, colocava na seringa e mandava ela colocar 10 ml toda noite, durante 10 dias. Acabou. Porque o kefir tem a Candida kef, que combate a Candida albicans. Eles se equilibram. Hoje em dia, o que é que eu faço? Eu digo, pega 2 cápsulas de kefir real, bota num pouquinho do soro fisiológico, 10 ml, à noite te deita, coloca 10 ml. 10 dias só. Não tem candidíase de repetição. Mulheres, anotem isso, porque o que tem de mulher com candidíase... Isso. Hoje foi o tema do meu grupo. Candidíase é uma coisa muito séria, dá problema de relacionamento, inclusive marido e mulher, porque secura vaginal dificulta a relação sexual, é um problema. Mulher e você começa, por exemplo... Enxaqueca, fadiga, sério, atrapalha a vida toda. Mau humor, tudo. Cistite depois começa por conta da acidez, tudo. Então, quando você consome kefir regularmente, todo tipo de fluido do teu organismo começa a ser produzido. É fantástico. Eu ficava encantado, sabe, Cláudio? Eu trabalhava em posto de saúde. Quando chegava aquela senhorinha com um litrinho debaixo do braço para pegar soro de kefir comigo. Uma fila! Aí eu levava o kefir, botava o soro de kefir, as bichinhas colocavam na seringa, colocava na vagina, pronto, e acabava o problema.
E aí, lembrando também, para vocês que estão anotando as dicas aí do doutor, que tem que mudar a alimentação. O que alimenta a cândida é açúcar, e se continuar consumindo Isso. açúcar, não vai adiantar muito colocar o kefir, porque está continuando Perfeito. alimentando o ciclo da cândida, tá? Então, é mudança de estilo de vida, equilibrar a sua alimentação e dar o plus com o probiótico. As Doutor, pessoas às vezes me perguntam assim, doutor, e açúcar demerara é melhor do que açúcar refinado? E açúcar mascavo é melhor do que demerara? E mel é melhor? Eu digo, olha, é o seguinte. açúcar? Eu digo o seguinte, você é alcoólatra, é viciado em cachaça. Aí você ganha na loteria, fica viciado em uísque. Mesma coisa. Ou então você deixa o uísque, vai ser viciado em vodka. Aí começa a comprar açúcar de coco. Pra quê? É açúcar, açúcar é açúcar. Açúcar você já tem... Eu fiz um pão ontem, sabe, Fábio? Eu utilizo, ó, a dica aí, farinha de espelta, sabe o que é? Sei. Espelta, Vou ver se eu cereal, encontro aqui. muito legal. Uhum. Aí eu utilizo uma farinha sem glúten, integral, que ela vem farinha de arroz, farinha de aveia, etc. Coloco uma xícara de aveia grossa. Coloco também uma xícara de farinha de aveia integral, tudo que eu faço é integral, tá? E coloco uma xícara de arroz biodinâmico integral, que eu cozinho e pego a xícara e boto dentro. Coloco mais chia, coloco sal, coloco 2 ovos de capoeira, ovo caipira, com meia xícara de azeite. Antes preparo, mexo tudo, preparo. Não coloquei nada de açúcar. O pão para mim é doce, fica doce. Por quê? E o Porque todos kefir esses vai cereais... aonde? E como é que o senhor mistura? E só para finalizar, que a gente já está 1 hora falando, mas eu estou adorando. Como é que o senhor põe o probiótico nesse pão? Então, primeiro as farinhas eu misturo tudo, põe o arroz, põe tudo, depois começo a colocar o líquido. Eu posso colocar tanto junto com o azeite e ovos, eu coloco o kefir, esse aqui, ó, geralmente, tá? Tá. Coloco uma xícara mais ou menos. Então, isso aqui eu coloco em tudo, em tudo, tudo. Até eu gosto muito de cogumelo. Estou fazendo cogumelo, eu flambo o cogumelo, depois kefir. Tá? Gente, eu sei que é outra coisa. Nossa, eu vou para aí, vou comer aí quando acabar essa pandemia. salada de fruta, aí eu coloco kefir. Sempre estou colocando kefir. Você consumir, quanto mais probiótico, melhor. Então é isso. Eu tinha um monte de coisa para falar ainda, mas eu vou encerrar porque... Já faz 1 hora quase que a gente está falando e eu nem senti. Mas assunto tem pra caramba. Tem um monte de perguntas, gente. Eu não vou conseguir responder, nem o doutor, mas o Instagram dele, ele responde todo mundo, né, doutor? Pode ir lá. Pode falar. Se eu puder ajudar também, estou à disposição. Só deixar lá no direct ou, enfim, na mensagem que a gente fez a live. E grata demais. Manda um beijo para a doutora Fátima. Você sabe que a Fatinha tinha falado comigo, minha esposa, você tem que fazer uma live com Flávia. Olha só. E a gente é fã sua, verdade. É tanto que minha filha que está grávida, a gente passou... Quantas nutricionistas tem aqui? Eu falei, ó, vai ser atendida por Flávia. Fala com ela. Já estamos, eu e Raquel já estamos conversando. Né? Então, acho que a gente tem um pensamento igual, assim, né? Pensa na vida, né, Flávia? Eu sou muito grata, viu, pelos ensinamentos aí que o senhor já me deu desde a época que eu estava grávida. E aí, outro detalhe que eu também vou aproveitar para agradecer aqui foi que eu fiquei tão feliz que quando a Alice nasceu, ela não usou nenhum sabonete desses comuns durante um tempo, porque eu fui presenteada com sabonete. Então, é um assunto que eu não vou falar aqui para não se estender, mas para quem não conhece, a nossa pele também tem um microbioma próprio e o doutor, junto com a Biológicos, eles também têm produtos desenvolvidos para a área da cosmética, dermocosmética. Isso. E são ótimos. Então, numa época que eu precisei para tratamento de espinha, foi o que eu usei. Então, dá uma fuçada lá na página da Biológicos, vocês vão achar um monte de coisa. Doutor, grata, boa noite. Viu? Ok, beijo a todo mundo. Beijo, tchau. Um beijo na bebê. Tchau. Beijo, tchau.